previstos esses momentos formativos, né? Que tem o objetivo de auxiliar os alunos do PIBID na elaboração das suas intervenções, né? Então, já tivemos palestras aqui falando da BNCC, já tivemos palestras aqui falando da alfabetização científica, a última foi sobre a aprendizagem significativa, e a de hoje, que não é uma palestra, né? Como o próprio Luiz já intitulou aí, é uma Nerd Live, vai ser sobre a gamificação no ensino de ciências naturais e vai ser proferida pelo professor Luiz Otávio Silva Santos, que é biólogo, mestre em Biologia Estrutural e Funcional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para vocês terem uma ideia, o título da dissertação de mestrado dele, por isso que ele está aqui com esse tema hoje, foi o jogo de RPG como ferramenta auxiliar na aprendizagem na disciplina de ciências. Ele obteve esse título no ano de 2013. E o professor Luiz, né, a sua primeira lotação no IFRN foi aqui em Paulo dos Ferros. Foi em que ano, Luiz? Me relembra. Foi 2015, Ulisses. Fiquei 2000. Só fiquei em 2015. Quando eu ia fazer um ano, eu saí. Foi quando eu fui remanejado. Isso. Então, ele tem um amor, um apreço muito grande por Paulo dos Ferros, né? Foi o primeiro campo dele, depois ele seguiu para Macau, que hoje é professor de Biologia lá, também atuando no curso de licenciatura em Biologia do campus Macau. Então, professor Luiz está apresentado, fique à vontade para conduzir, que pelo início a gente sabe vai ser muito animado, vai ser muito proveitoso, e boa palestra aí, boa Nerd Live para você. Obrigado. Boa noite, final, né, gente? Luiz, só mais uma coisa. Aí, ao Pode final, falar. a gente abre para as... A não ser que você permita o pessoal interagir durante a sua fala, ou só no final. Você quem diz. Não, pode, se tiver alguma dúvida no caminho, pode falar, Luiz, tranquilo. Ok. Aí eu lhe chamo aqui, a gente vai acompanhando o chat, mas de qualquer forma, ao final a gente também abre para... Eu deixei um slide já para perguntas também, assim, né? Chamando o pessoal. Então, vamos lá, gente. Como falei, sou o professor Otávio, sou biólogo, né? E há muito tempo, né? Eu sou envolvido nessa cultura nerd e acabei levando isso um pouco para a minha prática, né? Então, eu trouxe aí para vocês, né? Pessoal de Química, né? Uma mensagem aí de Fullmetal Alchemist, né? Não se pode aprender algo de uma lição sem dor, já que não se pode ganhar algo sem algum sacrifício, né? Mas quando essa dor é superada e a lição incorporada, o resultado é um coração infalível de aço, né? O tema que eu trouxe para vocês é saindo da caixa de Staudin, né? Eu falo muito para meus alunos na aula que a gente, como educador, tem que sair da caixa, né? Então, foi a ideia de falar desse tema, né? Trazer essa brincadeira de sair da caixa, né? Que o sair da caixa do professor, né? Ele sair desse lugar comum. Hoje a educação ela não quer um professor tradicional. Ele tem que ser tradicional no sentido de trabalhar, né, as metodologias que tem, a gente não foge da aula tradicional, mas aproveitar também e fugir desse lugar comum, né, usar as coisas diferentes, né, meio pirar um pouco na maionese, né. Bom, a trilha sonora, né, que eu trago sempre, né, eu já faço essa preparação da aula com uma coisa ligada à cultura nerd ou uma mensagem e uma trilha sonora, né, que eu chamo a minha rádio, né, que é Rádio Z, né, isso tirando de uma série chamada Apocalipse Z, né, que fala de zumbis, né? E eu trouxe um pouco dos anos 80, né, gente? Quem não viveu os anos 80 não teve vida, viu? Que foi a melhor época de música que você possa imaginar, né? Então a gente ouviu aí algumas dos anos 80, né, umas dores de cotovelo aí do pessoal. Tranquilo? Nossa programação, vou falar um pouco do que é o comportamento de brincar, né? Minha formação é de psicobiólogo, né? Então o psicobiólogo ele estuda a questão do comportamento, analisando aí do ponto de vista evolutivo. O comportamento ele tem uma origem e uma necessidade. A gente vai falar um pouquinho desse comportamento de brincar, né? Fala um pouco da realidade de sala de aula, né? Fala um pouco de gamificação. Minha ideia não é me aprofundar na teoria, a gente um pouco mais para a prática, né? O que a gente pode estar pensando de gamificação, né? Falar de espaço lúdico, né? Exemplo de gamificação, né? Eu foquei um pouco mais em química, né? Que são a formação de vocês, né? E pronto, falar.
Comportamento de brincadeira, né? Quando a gente fala do comportamento de brincadeira, o primeiro impacto que a gente tem hoje em dia é que elas mudaram muito, né? Eu estava hoje na rua conversando com o rapaz do Uber, ele disse que os filhos dele hoje em dia não brincam mais na rua, eles brincam dentro de casa com o celular, né? E esse comportamento de brincar é uma coisa muito inerente da espécie humana, né? E mais engraçado, ele não é só da gente, né? Isso que a gente vai ver aí. Eita, aí, vamos lá. Eita, pulou demais. Seria o que a gente vai falar de comportamento brincadeiro. Os animais brincam, né? Primeira pergunta que eu faço para vocês. O que vocês acham? Os animais brincam? Eu acho que sim. Meus cachorros brincam. Sim. Aí, ó. Duas desconhecidas, né? Né? Não conheço o Carlos e Marta, né? Então, sim, os animais brincam, né? E por que eles brincam? Qual a função dessa brincadeira dentro do comportamento deles? É uma forma de se comunicar? Pode entrar comunicação, um pouco aí, não tanto comunicação, socialização, né? Os golfinhos brincam, cara. Alguma ideia aí do comportamento, de por que animais brincam? Treinamento. Tá chegando perto aí, Francisca. Chegou bem pertinho. Luiz, os filhotes de leões, eles interagem tanto para aprender na parte da interação com o ambiente, quanto para os laços, esses laços, principalmente esses animais que eles formam bando, eles têm um laço com essas laços de proximidade que são formados justamente nesse período da infância do animal. Isso. Então a gente vai falar desses pontos. Ó, tem uma cena que eu trago para vocês. Deixa eu ver se ela passa aqui. Ó, presta atenção nessa cena de Rei Leão. I told the elephants to forget it. They can't. Zazu, would you turn around? Cheetahs never prosper. What's going on? A pouncing lesson. Oh, very good. Pouncing. Pouncing? Oh, no, sire, you can't be serious. Oh, this is so humiliating. Try not to make a sound. What are you telling him, Mufasa? Mufasa? Simba? That's very good. Yes! Sir, news from the underground. No. This time. Sire! Hyenas! E aí, o que Mufasa tá ensinando para Simba aí? O que Simba tá fazendo? Alguma ideia? Isso, aprendendo a caçar, exatamente. Simba, e a gente vê muito isso em gato, né? Quando a gente tá criando filhote de gato. Ele tem esse comportamento de brincar, né? De brincar de caçar, exatamente, que é um treinamento, né? Como esses dois exemplos aí. A gente tem filhote de lobo brincando de briga e tem filhote de lobo brigando na idade adulta, certo? O primeiro é um comportamento de brincadeira e o segundo é um comportamento de luta, né? Geralmente, entre os animais lutam por uma razão básica, fêmeas, viu? Na natureza, todas as lutas, elas envolvem exatamente a questão do acasalamento, né? Então, quando você vai comparar, né? Por exemplo, aqui, ó, brincar de cuidar de primatas mais jovens. Em primatas, né, a gente vê que as irmãs, elas brincam com os irmãos mais novos, de cuidar, né? Então, a gente vai analisar que esse comportamento de brincadeira em animais tem uma função, né? Que vai ser o seguinte, ó, preparação para a vida adulta. Essa brincadeira que os animais fazem, né? A gente vai ver isso muito forte em mamíferos, né? Lá para baixo, a gente vê um comportamento de aprendizagem em aves para baixo, mas em mamíferos isso é muito forte, né? Que todos esse comportamento de cuidar do irmão mais novo, né? Caça, brincar de briga, esses comportamentos em animais, eles vão ter o papel de preparar para a vida adulta. Tranquilo? Essa brincadeira de briga é para quando ele chegar na idade adulta, ele está capacitado para brigar. Essa de cuidar do irmão mais novo, de brincar com ele, de cuidar, preparando ela para ser mãe no futuro, né? E a brincadeira de brincar, de caçar, é para ele estar preparado para caçar como adulto. Então, na natureza, essas brincadeiras de animais têm a função de preparar ele para a vida adulta. Quando ele ficar adulto, ele vai brincar com isso daí, né? Aí vamos passar para a gente, né? E por que nós brincamos?
né? Por que o ser humano brinca? Né? Há várias razões, né? Mas vamos entender também, opa, certo? Aí eu estou perguntando para vocês, e aí, por que os seres humanos brincam? Alguma ideia aí? Luiz, boa noite. Francisco. Boa noite. Pode falar, Francisco. Primeiro, parabéns. A ideia é muito boa de hoje. Eu queria saber qual as raízes epistemológicas que você está usando em relação a discutir brincadeira, o jogo. Eu estou indo, Francisco, no caso, pegando mais a parte comportamental. Eu estou discutindo a brincadeira aqui, não pegando as teorias mais ligadas à educação. Eu estou pegando o comportamento de brincadeira dentro da função evolutiva. Como falei, minha formação como é de psicobiólogo, eu estou discutindo brincar do ponto de vista evolutivo e biológico, né? Mais comportamental. Entendeu? Então tá mais para os trabalhos de Pavlov. Isso, exatamente. E do condutismo, né? Tá. Isso. Certo, obrigado. Essa linha, mas aí. Tá. Porque por mais que a gente vai discutir de falar de comportamento humano, né, do ponto de vista de brincadeira, a gente tem outros teóricos, né, que vão falar as fases da brincadeira, a gente está discutindo aqui mais ela mais biologicamente, mais comportamental, entendeu? Pronto. Então, ó, no caso da gente, né, a gente vai ter várias razões para brincar. Algumas dessas razões que a gente vai falar do ser humano vão estar relacionadas também ao animal, né? Por exemplo, em primatas. A questão da brincadeira vai estar ligada à convivência social. Em primatas é muito comum, dentro das comunidades, os animais brincarem, né? Para exatamente fortalecer esses laços, né? Que é o caso da gente. A brincadeira também, alguns teóricos, que ela tem o papel também de preparar a gente para a vida social, né? O desenvolvimento de habilidades, né? Aliviar o estresse, né? Isso é uma coisa que é muito comum na brincadeira, né? Aquele momento que você foge daquela realidade ali, você consegue aliviar. E uma preparação para a vida adulta, né? Porque quando você vai pegar, por exemplo, o comportamento de cuidar dos irmãos mais novos, a gente vê isso com as meninas, né? O dar uma boneca para uma menina, de certo modo, é prepará-la para o papel de mãe, né? E a brincadeira de briga que a gente vê, né, entre os filhotes, a gente vai ver muito com criança, né? Vocês todos já passaram por isso, aquela fase de 11, 12 anos, de brincar de briga, né? Na minha época, né, de infância, era Jasper, era Gengman, né? Que é o menino menor, né, encarava os meninos maiores, iam lá, dava uma porrada e corria, né? Que hoje em dia, dentro da nossa linha comportamental, a briga, a luta, não envolve mais a busca pela parceira, né? Eu não brigo hoje com outro cara por causa de uma mulher. Há outras formas de briga, né? Do ponto de vista hoje de ser humano, né? Mas já houve algum momento na nossa história que era necessária essa briga, né? E a gente traz esse comportamento de uma maneira lá guardado no nosso instinto, né, biológico, né? Tranquilo? Mas esses comportamentos hoje em dia na gente têm esse papel de uma preparação também para a vida adulta, né? Há uma discussão muito grande, menino não brinca de brinquedos para meninas e brinquedos para meninos, né? A gente passou até pouco tempo a isso agora aqui, né? Que meu filho tem uma boneca, né? Como fosse, né? E o vizinho achou que foi dar uma boneca para ele, né? Como se houvesse essa identidade, né? Tranquilo até aí? Então a gente vai ver que esse comportamento de brincadeira, ele tem uma função de preparação para a vida adulta, né? A gente preparar a pessoa, né? Ou no caso dos animais do ser humano, para esse papel, né? Tranquilo? Por isso que eu gosto muito dessa frase. O brincar proporciona a aquisição de novos conhecimentos, desenvolve a habilidade de forma natural e agradável, e ela é uma das necessidades básicas da criança. É essencial para um bom desenvolvimento motor, social, emocional e cognitivo. Havia, na época que eu fiz a minha dissertação, né, de mestrado, havia um teórico que dizia muito assim, a brincadeira é a forma natural de aprender, né? Então, na hora que você começa a brincar, né, você começa a levar essa coisa lúdica para a sala de aula, você pode facilitar o processo de aprendizagem. Porque você vai usar uma coisa que já tem todo o mecanismo biológico ali preparado, né? Essa coisa de aprender de uma maneira mais leve, né? Tranquilo?
Então a gente vai ver também que ao longo da história esse comportamento de brincadeira ele já foi mal visto, né? Geralmente quando a sociedade ela entra num processo mais capitalista, né? Que eu necessito de mão de obra, né? Então a gente vê, por exemplo, na Revolução Industrial a brincadeira não era bem vista porque eu precisava que as crianças trabalhassem. Na Idade Média era pecado, né? Porque eu estava tirando a atenção ali das crianças para Deus. E esse comportamento foi penalizado, foi marginalizado, né? E há momentos que esse pensamento foi valorizado, esse comportamento, né? O comportamento de brincar ficou legal, né? E hoje é engraçado, hoje ele está em extinção, né? Muitas brincadeiras que eu me lembro na minha infância, o pessoal não brinca mais, né? A gente tinha passar o anel, brincar de elástico, pular corda. Que as brincadeiras se modernizaram, né? São outros tipos de brincadeira hoje em dia, né? Então, como eu falei, há momentos que a brincadeira foi vista como uma... hoje nem brincam, cara, é verdade, viu? Hoje em dia a menina com 11 anos já fala assim, não sou mais criança, né? Já sou adulto. Meu filho vai fazer 5, ele já disse que não é mais criança, é adulto. Bem que ele ainda brinca muito, né? Então a gente vai ver que isso também vai depender desse comportamento de brincadeira, né? Em animais, não, porque o fator dele é instintivo. Mas no caso da gente, que é os fatores sociais, né? Eles acabam esse comportamento sofrendo essa influência, né? Então, como o Caio disse, eu me lembro no meu intervalo, ficava todo mundo sentado conversando, gente. Hoje em dia é um absurdo, tá? O pessoal, todo mundo no celular, né? Hoje, assim, o celular é quase uma extensão da gente, né? E ele acaba atrapalhando esse comportamento de brincadeira, né? No Japão está um caso sério de vício em celular, né? Certo? Então, dentro das coisas que a gente vai falar, né? O comportamento de brincadeira, o RPG e o HQ e os mangás, né? As histórias de quadrinhos mangá, eles em algum momento da história já foram demonizados. Aí, né? A briga com o PowerPoint. Deixa eu passar para cá. Tá aí. Esses, eles já foram demonizados, como eu falei, o comportamento de brincadeira já foi mal visto ao longo da história, o RPG e as histórias em quadrinhos e em mangá, né? Então, essas três formas de você poder estar levando, essas três situações ou materiais que você podia estar levando em sala de aula, em alguns momentos foram mal vistos, né? E hoje já são aceitos naturalmente na educação, né? Porque o que vai acontecer? O pessoal começou a ver que essas coisas, né? O ato de brincar, o RPG e as histórias e quadrinhos e mangá, eles podem ser usados em sala de aula. Eles têm um potencial pedagógico e metodológico fantástico. E a gente passou muito tempo sem poder usá-los, né? E hoje a gente tem a forma de poder usar e não usa, né? A repetindo aquela frase para vocês verem exatamente como o papel de brincadeira ele é interessante e é importante, né? E a gente como trazer isso para a sala de aula, a questão de sair de dentro da caixa, né? Porque quando você vai para a sala de aula, vocês escutam isso, né? Quem já teve a experiência de estágio, de estar algum momento dando um seminário, né? Que também é uma experiência de sala de aula, né? Você acaba ouvindo isso daí, né? Olha para cá dos alunos, né? Que tédio, que aula chata, não acaba nunca, né? E isso é muito comum, porque os alunos, né? Eles estão dentro do mundo que é diferente, né? E fica, né? Eu já escutei todas essas frases que eu coloquei aí, gente. Professor, você nunca fica doente, né? Porque, assim, raramente eu precisei faltar. Então, como eu não faltava nunca, né? Aí teve um dia que uma aluna, eu entrei na sala, ela falou, professor, você nunca fica doente, você tem uma saúde de ferro, né? Ou, professor, podíamos não ter aula hoje? Né? Escuta isso mais. E outra, né? O senhor nunca falta. Maria da Conceição, essas frases são muito comuns. Mas isso tem uma parcela de responsabilidade dos dois lados. A nossa, porque a gente não atualiza as nossas metodologias, a gente fica naquele feijão com arroz, né? Não criticando o educador, né? Porque cada um sabe a realidade, né? Eu estou no IF hoje em dia, mas eu venho de escola estadual, eu sei a realidade de você dar 5 aulas seguidas, você ter uma carga horária pesada, quantidade de turma. Então, você tem imaginação para fazer coisa diferente? É difícil, né? E essa carga pesada, gente, deixa a gente assim, ó.
Você entra na sala com aquela felicidade e encara essas frases animadoras e dá aquele desânimo, né? Você sente aquele peso, né? Como fosse essas energias negativas aí bombardeando você, né? E fica essa competição, né? De um lado o aluno e do outro lado você, né? Que eles passam a ver a gente como inimigos, né? Então, né? E por que isso, né? O que acontece deles ter essa dificuldade? As aulas não estão mais interativas. Os alunos, eles não querem mais uma participação passiva. Eles não querem mais estar ali só recebendo informação, né? Sim, Maria da Conceição, tem essa questão também das escolas, né? Por isso que eu falei, às vezes a gente não pode julgar só o professor, né? De falar, ele não faz uma aula diferente porque não quer. Mas às vezes a própria condição de vida dele é difícil, né? Porque, como falei, às vezes você tem que dar 5 aulas, você tem uma carga horária de 25 aulas por semana, né? Turmas diferentes, níveis diferentes, realidades diferentes, né? Eu pegava do 6º ao 3º ano, né? No estado, né? Então, aí você tem realidades completamente diferentes, né? Turmas diferentes, né? É a questão das metodologias antiquadas, né? Você usar sempre a mesma coisa, né? Metodologias antigas, você não se atualiza. E um ponto, gente, que é aí que a gente se perde como educador. Os professores não falam nossa língua. Você chega na sala de aula com um negócio todo montado que o aluno não participa. Você não consegue ali olhar para o seu aluno e pensar o que eu posso estar arrancando dele, o que ele está vendo, o que ele está lendo, o que ele está fazendo fora da escola, que eu poderia estar trazendo para cá, para me auxiliar dentro da sala de aula. Entendeu? Então a gente tem essa visão muito de que, eu estou muito confortável onde eu estou, na minha cadeira, fazendo aquele feijão com arroz ali basicão, né? E joga a responsabilidade para o aluno. Se ele não quer aprender, a culpa não é minha. Né? Eu vi uma vez uma coisa muito engraçada, né? Eu estava numa época que Malhação era uma escola, né? Estava numa escola, né? Aí eu cheguei lá para a turma para dar aula, né? Aí uns alunos falaram, professor, você podia dar aula igual os professores da Malhação, né? Eu falei, vocês podiam ser alunos igual os alunos da Malhação também, né? Porque há uma cobrança dos dois lados. E eu sempre falo muito para os alunos, se essa construção da sala de aula vem dos dois lados. Se a aula está chata, eu posso fazer alguma coisa para mudar, mas o aluno tem que participar, né? Uma coisa boa que... O meu primeiro impacto, gente, quando eu entrei no IF em 2015, que no estado os alunos eles querem aulas diferentes, mas eles não querem trabalhar, eles querem que você crie algo diferente e ele não tenha trabalho, né? E o IF eu fiz muita coisa louca, né? Ainda hoje, ainda faço muita coisa louca dentro do IF, né? Com os alunos. E eles topam, né? Eles reclamam das coisas. Professor, que loucura que você está fazendo. Mas eles vão lá na minha loucura e vão, né? Então eu já fiz os contos de fada da biologia. Então eu comecei a usar coisas dentro do universo deles para a sala de aula. E foi uma viagem, né? Então, por isso que eu falo, a questão de sair da caixa. Hoje, isso dentro de qualquer mercado, gente, não é só sala de aula, mas dentro das empresas, dentro do comércio, você tem que sair da caixa. Hoje, o mercado de trabalho em qualquer profissão, ele não quer mais aquele profissional que está pensando sempre do mesmo jeito. Ele quer que a gente saia da caixa, a gente comece a usar ideias novas, coisas diferentes, né? E vocês têm que começar, como educadores, a ter esse olhar de fora da caixa. O que eu posso estar fazendo para exatamente sair de dentro da caixa, de fazer coisas diferentes, de olhar para o meu aluno de uma maneira diferente, né? Certo? Esse é o símbolo, viu, gente, da nossa live de hoje, né? Sejamos ousados. Exatamente, Nádia. Às vezes, minhas melhores aulas foram as coisas que eu tive mais loucas na minha vida, gente. Eu já usei quadrilha junina para explicar duplicação do DNA. Botei o pessoal, levei para a quadra, né? Para a quadra lá, botei música junina e botei eles para dançar, né? E depois eu conversei com eles. Aí, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo de duplicação do DNA? E eles conseguiram. Eu já usei também brincadeira de pega, né? Que vocês chamam aqui de tica, né? Aqui no Rio Grande do Norte, para explicar processo de seleção natural. E no final, quando eles sentaram, né? Eu falei, eu já tinha dado o assunto, sala de aula, levei eles para a quadra para eles correrem, né? Brincarem, né? Aí coloquei situações que tinham que correr com uma perna só, então eu fui explicando lá. E aí, qual desses comportamentos, qual dessas características vão ficar na população? Quem conseguiu reproduzir? E eles conseguiram associar que aqueles que tiveram mais dificuldade
não reproduziram, e seria um comportamento que seria extinto dentro daquele grupo. Eu falei, né? E a prova, eu tive esse retorno. Às vezes os alunos, eles respondiam usando a brincadeira, o linguajar do jogo, mas você conseguia ver que eles entenderam o conteúdo. Na linguagem deles, eles conseguiram. Aí é o que você faz agora, você transforma a linguagem deles na linguagem acadêmica que você quer. Passou, peraí. Aí, por quê? Né? Voltando. O mundo dos alunos é um mundo altamente interativo, né? É um mundo rápido, que eles estão, hoje em dia, os alunos manipulam a informação do jeito que eles querem. E você está falando de youtuber, de redes sociais. Então, hoje em dia, ele consegue trabalhar a informação e interagir com ela. Mas na sala de aula, nós estamos ainda lá ali, né, como doco de Libra, né, parado lá nos 7 picos, né, esperando alguma coisa acontecer. Então, essa diferença de velocidade entre os dois mundos faz com que a gente não consiga atingir o nosso aluno, né? Então, é necessário que vocês... Ó, ¿Qué es lo que está ocurriendo? No puede ser. Este cosmos lleno de vida. ¿Qué es lo que ocurrió? Maestro, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? No comprendo qué ha ocurrido con su cuerpo, maestro. No hay duda. Ahora eres el caballero dorado que solía ser en tu juventud, loco. Eso me libra. ¡Shion! ¡Escucha! Me fue entregado por Atena el gran poder sagrado de la vida exclusivo de los dioses en mis objetivos. Entenderam a relação da animação, né, de Doco de Livro? A gente necessita, gente, se transformar. A gente precisa se atualizar, né? Não adianta todas as teorias educacionais se eu ainda dou uma aula tradicional, né? Então eu tenho que, dentro desse ambiente escolar, começar a ver o que eu posso usar dos meus alunos para construir o conhecimento deles, né? Falar a língua deles, gente. Isso é uma coisa que eu vi muito dos meus alunos, né? Que, professor, pronto, Harry Potter, gente. Harry Potter, na época que eu estava dando aula, foi fantástico. E ali você poderia trabalhar muita coisa. Eu montei uma sala temática sobre Harry Potter e eu trabalhei química, né, que está falando, com aula de poção, né? Eu formei a escola, né, Hogwarts, e eu dividi mini salas, né? Então tinha sala de poções que os alunos lá de química, lá da gente, fizeram um experimento lá, e esse experimento, eles tratavam conceitos básicos de química. Né? Então tá ali. Opa, queria falar, Brena? Pode falar. Não, Brena. Entendeu? Então, assim, tava ali. A gente montou a sala, então a gente tinha a sala de poções, a sala a parte de herbologia, que a gente fez relação com botânica. Não, tranquilo. E a gente pegou a galera de informática e fez uma mandrágora, né, que na hora que puxava ela gritava, né? O nome da sala era Harry Potter e a Magia de Aprender. Então a gente tinha lá várias disciplinas que a gente foi trabalhando vários conteúdos com os alunos. E foi assim, fantástico, gente. A visitação do pessoal, as dúvidas, a participação, né? Então a gente criou ali dentro, que eu vou falar dentro em breve, que foi um espaço lúdico ali. Então ali dentro eu criei um espaço que o pessoal saiu da realidade e consegui falar de assuntos que eles veriam nas aulas de uma maneira bem tranquila, né? A gente não se aprofundou, né? Porque eram só umas pinceladas, mas a gente vê o interesse deles de estar perguntando as coisas, né? Tranquilo? E como eu falei, dentro da sala ali, eu tenho vários assuntos que eu poderia estar levando. Eu tenho GOT, gente, Game of Thrones, o primeiro livro, o primeiro episódio, eu tenho genética ali, né? O cara descobre toda a trama lá, né, da esposa de Robert, né, de Cersei, com genética, né? Tem o Batman, tem o Harry Potter, Grey Anatomy, Pokémon, Sonic, Assassin's Creed, até o BBB, gente. Se esforçar, você consegue tirar, né? Full Metal Alchemist. Isso, tem que evoluir igual Pokémon, né? Então ali eu tenho um mundo de coisas que eu poderia estar trazendo para minha sala de aula e eu faço o quê? Eu descarto. Eu volto lá para aquela coisa de falar uma linguagem que hoje em dia não funciona mais, os alunos não querem mais aquela coisa de estar só passivo, eles querem participar de alguma maneira, né? E, como eu falei aí, dá uma porrada na aula chata, gente, fazer uma coisa diferente. Né? Tranquilo? Alguma pergunta até agora? Tá tranquilo?
Então, vamos lá, né? A gamificação, como falei, eu não vou me aprofundar muito na parte teórica, eu trouxe algumas situações práticas, né? Opa, desculpa. Então, vamos lá, ela usa elementos do jogo de forma a engajar pessoas para atingir um objetivo, né? Despertar interesse, aumentar a participação, desenvolver criatividade e autonomia, né? Como eu falei, as empresas hoje, mercado de trabalho, essa coisa da criatividade é muito importante hoje em dia, gente. Aquele cara que faz o feijão com arroz, as empresas não querem mais, elas querem que você vá além disso, né? E a sala de aula hoje em dia, ela cobra isso do profissional. De você ter essa coisa criativa, de você estar trabalhando ali com aquela realidade, né? Promover o diálogo, resolver situações, problemas e combater o desinteresse dos alunos, né? Que isso é uma realidade da gente muito complicada, né? Como eu falei, o nosso mundo, né, da sala de aula, ele ficou estagnado, né, ele paradão ali, enquanto o mundo dos alunos é muito mais interativo, né? Porque ele tem uma coisa que compete muito com a sala de aula, que são as aulas online, né? Aquelas dos YouTubers, né? Que o cara, ele pega um conteúdo barra pesada, bota ele em 5 linhas, o cara assiste em 10 minutos e acha que sabe tudo. E competir com essa realidade é diferente, que é uma linguagem mais próxima do aluno, né? Essa coisa de ver vídeos no YouTube, do que a sala de aula, que ele vai ficar sentado lá, né? E às vezes você tem uma aula, né? De corpo presente, né? Só tá você falando, né? Você sente um walk dead, né? O zumbi tudo lá olhando para você, né? Rezando que você acabe a aula, né? Enquanto você tá ali pensando que tá abafando, né? Então, essa questão de trazer essa linguagem, né? Há 2 caminhos para a gamificação que você pode trabalhar, né? A gamificação que a gente vai chamar de estrutural e a gamificação de conteúdo, né? Essa estrutural, eu trazer elementos do jogo para a sala de aula, né? Eu não transformo a minha aula num jogo, que seria a gamificação do conteúdo, né? Que é a criação do jogo, né? Então, na hora que eu trago elementos, eu estou criando aquele espaço diferente na sala de aula, aquele espaço lúdico, né? Já a criação do jogo, não. Eu crio um jogo ali em sala de aula que eu vou trabalhar o conteúdo, né? Aí pode ser um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, né? Uma brincadeira, né? Por exemplo, eu transformar um conteúdo num jogo de tica, né? Que vocês falam, né? É uma gamificação do conteúdo. Eu transformei o conteúdo no jogo, né? Tranquilo? Então vamos lá. Essa gamificação estrutural, você vai ver muito isso num lugar que você não imagina. No pessoal que treina CrossFit. Né? Se você for numa academia de CrossFit, você vai ver vários elementos da gamificação ali. Vou ter primeiro o rank, né? Que é essa parte ali, né, em amarelo. Que são as pessoas que cumpriram as metas e têm pontuações. Vocês estão conseguindo associar isso com alguma coisa? Ó, eu tenho um rank, que eu tenho uma pontuação e tenho uma posição lá dentro, né? A maioria dos jogos online, ele tem isso daí, né? Esse rank, né? Eu matei mais pessoas, então eu tenho uma pontuação maior, né? E esse rank, ele vai gerar na galera o espírito de competição. Então, o cara que criou o CrossFit, né, esse modelo de academia, ele foi muito esperto, que, por exemplo, você entrou na academia hoje, você é o 20º lá do ranking, né? Tá lá no rabo da fila. O fato de você estar lá embaixo, ele vai estimular o seu espírito competitivo para que você suba. Então, você vai começar a cumprir as metas, né? Que é aquele quadro lá, que ele vai dar as metas da semana. Eu tenho que fazer tanto disso, tanto daquilo, e assim, para cumprir as metas para subir no ranking. Né? Então, o treino lá de CrossFit, ele vai trabalhar a competição sua, né? Que você vai ter que quebrar os seus limites, mas ele faz com que você tem essa competição com as outras pessoas, né? Entenderam o esquema? Então, o que acontece? Eu crio um espaço de gamificação lá dentro, usando, né? Eu tenho o foco do exercício, né? Estimula uma competição saudável, né? Que a gente tem que tomar cuidado com alguns jogos. A competição saudável, né? Tranquilo? Que às vezes você pode criar competição e ela ser uma competição que crie uma briga dentro de sala de aula. Eu já vi exemplo de turmas que trabalharam a questão de jogos competitivos, né? Eu já tive alguns exemplos disso que quase rolou cacete, gente. Eu pensei que o povo ia se matar, né? Exatamente porque assim, a competição deles já era de outras coisas. Então, eles já eram competitivos, já tinham raiva entre eles, e o jogo estimulou essa raiva para agressividade, quase, né? Quase uma guerra mundial lá dentro da sala de aula. Rolou até psicólogo, viu, gente? Você vê que o negócio foi tenso. Entenderam? Então, na gamificação estrutural, eu vou ter isso.
eu posso ter metas e desafios, eu posso colocar, por exemplo, o aluno ter 3 listas de exercícios para cumprir como meta e dar o prêmio, né? Um professor, ele falou uma experiência dele, que ele colocava assim, o aluno que estava em melhor posição no ranking, ele tinha poderes especiais. E esses poderes especiais podia ser não fazer a prova com consulta, né? Então, eu estimulava que os alunos cumprissem as metas, que seriam atividades que tinham que fazer, castelo organizado, para atingir os prêmios, né? Isso é muito comum. Quem tem filho, por exemplo, para a escola, presta atenção que às vezes a professora, quando o aluno faz a tarefinha, ela coloca uma estrela, ela marca o caderno com carimbo. Isso aí é um exemplo de gamificação, gente. Eu estou colocando ali uma premiação, que aquilo vai motivar o aluno a fazer demais, porque ele ganhou uma estrela, entendeu? Então, eu estou trazendo o elemento ali do jogo para dentro da sala de aula, né? Isso é mais fácil, né? E como falei, o ranking ele vai estimular, né, de maneira saudável, né, dependendo da turma, essa competição saudável, né? Eu criar ali um ambiente que a galera é amiga de todo mundo e vai fazendo lá essa competição sem que haja briga, né? Mas como eu falei, você tem que avaliar muito como é que a turma tá, né? Se a turma for barraqueira, né? For um BBB da vida, né? Aí complica o negócio, né? Já na gamificação de conteúdo, eu vou transformar esse conteúdo no jogo, né? O exemplo é um RPG, né? Há muitos RPGs que eles transformam o conteúdo no jogo, né? Só para ver, né? Só lembrar, gente, RPG é Role Play Game, né? Um jogo de representação, né? Tem um RPG eletrônico e tem um RPG de mesa, né? Certo? Os jogos de tabuleiro, tem muito, né? E a gente tem alguns aplicativos eletrônicos, alguns jogos eletrônicos, né? Shikamaru. Legal, Edson. Eu tô lendo Naruto, mas eu dei uma pausa. Eu tô esperando encerrar, né? Porque eu tô com a literatura atrasada, né? Isso aqui atrás, gente, não é cenário, não. É livro mesmo, viu? Então, assim, eu tô com muita coisa para ler, né? Então, assim, nesses jogos eletrônicos, os videogames, por exemplo, Assassin's Creed, gente, é uma aula de história. Se vocês gostam de história, é um jogo fantástico, porque conforme você vai lidando com os personagens históricos, ele vai liberando a ficha desse personagem. Então, ele usa a história, né, para encaixar ali aquele personagem, né? E ali você tem várias informações, como era o contexto da sociedade, fatos históricos. Então, se eu jogar o jogo querendo aprender história, eu consigo. Por exemplo, eu comprei um jogo agora para aprender guitarra. Então, eu estou aprendendo guitarra com um jogo de videogame, né? Então, ali dentro, o jogo estimula você a tocar, porque você vai ganhando estrelas, né? Lembra ali, ó, da gamificação lá da primeira parte? Então, quanto mais eu consigo melhorar no dedilhar, mais estrelas eu ganho e a meta é atingir 100%, né? Tranquilo? O jogo de tabuleiro é muito comum, não sei muito em química, mas em biologia o pessoal gosta muito de fazer jogo de tabuleiro, gente. Então eles pegam um conteúdo, fazem um jogo de tabuleiro ali, basicão, né? O cara dá a volta ali no tabuleiro, tem de perguntas, né? Que é né? E os eletrônicos que estão aí. Então isso é um exemplo de transformar o conteúdo em jogo. Certo? Né? E outras situações de gamificação que a gente pode falar, né? A história em quadrinhos e o mangá, os jogos de game e coisas do cotidiano, gente. O cotidiano dos alunos, por isso que é interessante você interagir com seus alunos. Às vezes uma coisa que ele fez em casa, na casa dele, uma história da avó, pode ser um conteúdo que você pode trabalhar. Por exemplo, eu tive uma aluna que ela cismou que o coelho e o gato dela tiveram um filhote. E eu estava falando do conceito de espécie, né? E ali eu falando, né, que a espécie é quando dois animais cruzam, dão um filhote, e fui explicando. Aí a aluna veio com essa história. E aí, em cima dessa história dela, voltei para o conceito de espécie, expliquei comportamento reprodutivo, reconstruí a aula todinha na história do gato-coelho dela. Então, usar coisas que os alunos trazem do cotidiano está bem interessante. Você pode construir uma aula em cima disso, né? Porque você pode estar envolvendo temas dentro do seu conteúdo ou temas fora, né? Eu já tive muitas aulas que eu estava dando aula de um assunto normal, tranquilo, e os alunos vieram com perguntas ou situações que você para a aula e tem que trabalhar, a questão de ética, a questão de reprodução, né? Eu já tive uma aluna que veio conversar sobre aborto comigo, que ela queria abortar, né? Então, isso tudo você pode estar usando dentro da sala de aula, né? Certo? Tranquilo até aí? Alguma dúvida?
Então vamos lá. Eu estou chamando esse de espaço lúdico, gente. É quando você transforma o seu ambiente real, por isso que tem aí, né? Nesse espaço imaginativo, né? Quem joga RPG de mesa, a gente tem essa impressão, que vocês assistirem, você parar e ver um grupo de pessoas que está jogando RPG de mesa, você que a gente é tudo doido. Porque naquele momento você não está vendo aquelas pessoas, você está vendo as histórias que eles estão criando, como os personagens interagem. Então você está saindo desse espaço real para esse espaço lúdico, né? E isso é interessante você às vezes conseguir trazer para a sala de aula, porque você quebra esse conceito de realidade. E dentro desse espaço lúdico, você pode criar situações que vão ser favoráveis para a aprendizagem. Certo? Então, é o exemplo, né? O espaço real, né? E eu coloquei Narnia aí, né? Que é esse espaço lúdico. Você conseguir transportar esses alunos para essa outra realidade, né? É fácil? Você vai ter que ter um jogo de cintura nisso daí. Eu vou falar um pouco mais lá na frente disso daí, de algumas experiências que eu tive nessas loucuras aí, certo, gente? Pronto, como eu falei, ó, eu usei lá na sala temática de Harry Potter o espaço de poções, né? Então eu peguei um espaço real, né? Que era um conteúdo real, que era reações químicas, que vocês devem sofrer muito isso. Vamos falar de reação química, os alunos. Não. E a gente transformou isso, falou isso, como uma aula de poções de Snape. E os alunos foram lá interagindo com os meninos de química e foram passando conteúdos que a gente falou, se eu não me engano, da reação ácido-base. Então a gente falava como fosse uma aula de poções, aquela mudança de coloração, e o menino ia explicando isso depois como era o conteúdo real. O que era uma solução ácida, uma solução básica, e porque aquele reagente fazia mudança de coloração. E foi engraçado que eu vi química a long time, e o menino saiu, né? Ele precisou almoçar, e eu estava lá de bobeira na sala, né? Aí falei, não, você me explica o basicão que eu falo aqui pro pessoal. E eu fiquei no lugar dele, dando a explicação, né? Aí o pessoal que estava assistindo gostou mais da minha explicação do que do menino, que era de química, né? Aí o pessoal ficou tirando onda com ele, né? Então, quer dizer, tá aí, eu fugi daquele espaço real e estava no espaço lúdico, né? Eu tive essa experiência, gente, com um assunto, não sei vocês aí, não sei se vocês lembram de organelas celulares, lá do primeiro ano, né? É um conteúdo que eu tenho a maior dificuldade de passar em sala de aula. Que eu como professor, eu acho o assunto chato, sacal. Porque basicamente vai falar organela, função, organela, função. Então, assim, o primeiro ano para mim de biologia é um ano muito ruim de trabalhar com os alunos, e isso eu estava lendo alguns artigos sobre dificuldade no ensino de química, que vocês têm a mesma dificuldade da gente, que é a coisa de imaginar, a situação de imaginar uma coisa que é completamente teórica e trazê-la para o mundo real. Então, quando a gente vai falar de alguns conceitos, por exemplo, átomo, né, que o artigo falava disso, a dificuldade que os alunos têm de imaginar um átomo, a gente tem aquela figura, né, que é comum, mas se trazer isso para a realidade do aluno é muito difícil. E esse é um assunto, para mim, que eu acho horrível de passar, que os alunos ficam passando. Aí, eu estava em casa sem fazer nada, né? E pensando, rapaz, vou dar aula de organelas celulares, o que eu faço da minha vida? Aí eu mexendo na internet, né? Tá procurando algumas imagens, e eu sei uma imagem da célula transformada numa fábrica. Aí eu olhei para a imagem da célula, né? Transformada em fábrica, e fui olhar melhor a gravura, né? Então, o que a gravura fazia? Ela transformava alguns setores da célula em organelas celulares. Aí deu um insight, né? Aí falei, quer ver? Aí eu fui no outro dia na aula, né? Eu tinha uma camisa da Umbrella Corporation, montei umas fichas e cheguei na sala, né? De avental branco e a camisa da Umbrella, de óculos, né? Óculos escuro, né? Bem o Westkey. E falei o seguinte, o negócio seguinte, gente, olha, a Umbrella Corporation vai montar uma sede aqui em Macau. E vocês foram selecionados. Eu gostaria que vocês se juntassem aos seus grupos, né, de trabalho. Então, eles se juntaram nos grupos. Eu dei as fichas para eles. E na ficha, eles tinham um setor que eles tinham que relacionar com uma organela. Então, eles tinham que pesquisar, por exemplo, mitocôndria, e associei com o setor de produção de energia. Então, eles tinham que relacionar o setor de energia com a função da organela, características da organela,
e depois eles teriam que apresentar esse setor para a turma. E eles tinham que anotar os outros setores. Então, no final, eles passaram por esses setores, a gente passou por todas as organelas principais, eles associaram lá, né? E na hora eu dei um insight para poder puxar um outro assunto, que eu ia dar membrana, né? Então, eu associei os muros da empresa com a membrana. Aí eu peguei permeabilidade seletiva, que é uma característica da membrana plasmática. Aí eu coloquei associada a guarita. E pronto. Aí foi. Quando terminou a aula, durou 2, depois a gente teve que apresentar na outra. Os alunos me deram feedback altamente positivo. Falaram, professor, suas aulas foram muito loucas. A gente gostou disso aí. Você poderia fazer outras aulas nesse modelo que a gente conseguiu aprender mais. Entendeu? Então, assim, é ter esses insights e arriscar, gente. Foi muito bom, assim. Até hoje eu tenho esse material guardado, né, para usar de novo. Né? Uma coisa que eu tentei, né, e deu certo, foi isso daí. Eu coloquei um texto grande, mas é só para vocês verem, né? Alguém poderia dar uma lida aí para dar uma descansada na garganta, nessa introdução aí? Algum voluntário? Ganha ponto, viu? Macau Jones e a Arca Perdida de Ecologia. Estamos em 1942, a Alemanha está se organizando em equipes de pesquisadores e místicos, procurando pelo mundo tesouros e artefatos mágicos. A razão dessa busca é o mistério. Mas rumores indicam que a Alemanha pretende iniciar uma guerra e usar esses artefatos e tesouros como armas bélicas. E entre os artefatos perdidos, a Arca de Ecologia é o mais poderoso. Todos são. Ah, vocês me perguntam. Obrigado aí, viu, Francesco? O que é isso que você fez, Otávio? Isso aí é um tipo de jogo chamado Aventura Solo, né? Então, esse é o início do texto ali do aluno, né? E depois ele tem isso aqui, ó, lá na frente do jogo. O jogo Aventura Solo é um tipo de história, um texto que eu chamo de texto interativo, que o aluno vai fazendo escolhas ao longo do texto. E lá no meio eu coloco alguns conteúdos, algumas informações, como isso agora, ó. Lá numa parte lá do jogo, eles chegam lá atrás dessa arca, né? Então eles acham um mapa, né? E o mapa tem um símbolo de Oikos, né? Que aí é só o conteúdo da ecologia, né? E para eles chegarem e avançar na história, eles têm que fazer uma escolha. Então tá aí, ó. Aí tem uma rimazinha, né? Se para Oikos você deseja ir, o caminho correto deve decidir. Escolha com sabedoria o que irá fazer para, ao caminhar, não se perder. Então eles tinham um mapa lá, né? Que eles pegavam os personagens e tinha 2 símbolos, uma casa e uma árvore. Aí a pergunta era, o que significa a palavra Oikos? Aí ele tinha 2 escolhas, né? Se ele escolhesse a casa, ele ia vá para o número 4. O texto é dividido em pequenos parágrafos. Se ele escolher a árvore, vai para o 17. Então ali ele faz uma escolha, o aluno, né? Então, por exemplo, se ele escolhesse ir para o número 4, né? Aí ele conseguia fazer o caminho correto. Aí eu já fazia lá na frente uma outra escolha para ele, em cima de um outro conteúdo, né? Aqui eu já estou falando sobre a questão de predação, né? Se o aluno tomasse uma decisão errada, ele morria, né? E tinha que retornar todo o percurso lá do jogo, né? Então, a aventura solo, né? Isso é um tipo de RPG de sala de aula, porque uma dificuldade de trabalhar RPG, gente, o de mesa, é a questão do tempo, né? Então, o que acontece? Essa experiência do RPG da aventura solo, você pode colocar ali a escrita do conteúdo como uma história que ele vai construindo, e como ele vai errando e acertando várias vezes, né, e vai morrendo, ele vai ficando pé da vida, ele volta lá, porque ele tem que voltar para o início, ele vai assimilando o conteúdo sem perceber. Porque como ele já fez, às vezes, o caminho várias vezes, porque acaba se vai morrendo várias vezes nisso daí, pronto, eu tenho um livro desse, né, que eu já morri 500 vezes, e não chego no final do livro, gente. Tá todo rabiscado lá, mas eu sempre acabo morrendo no jogo. E eu tenho que voltar lá para o início. Então isso é interessante desse tipo de aventura, né? Que você vai se indo e voltar, você vai memorizando conteúdos básicos que você pode colocar. Então, ao longo desse texto aí, dessa história, eu tenho várias perguntas que eu vou fazendo, que eles têm que tomar decisões, e as decisões erradas fazem com que eles morram. Aí eles têm que voltar novamente o caminho todinho. Entendeu?
Isso se chama Aventura Solo. Eu ia até mandar uma para vocês darem uma lida, uma olhada lá, né? Mas nessa correria acabei esquecendo. Mas se o pessoal de Química quiser, eu mando o modelo que eu tenho de uma já, né? Que essa aí falta passar um bocado de coisa, gente, ainda. Tranquilo? Né? Então, a Aventura Solo, minha experiência com ela foi muito positiva, que ela dá certinho 2 aulas. Então, nessa realidade online é perfeito. Você dá para os alunos fazerem esse jogo aí em casa, né? E você pede, por exemplo, eu pedia para o aluno anotar o caminho correto e fazer algumas perguntas em relação ao conteúdo, né, para ele preencher, né? O tempo de aplicação é 2 aulas, o que requer para a gente que vai construir, né? Habilidade de escrita, que você tem que criar um conto e ir construindo. Aqui, né? Vocês perceberam ali, eu faço uma referência a Indiana Jones e a Arca Perdida, né? Só que aqui é a Arca Perdida de Ecology, né? E aí relacionado ao conteúdo de ecologia. Então aí é uma coisa que dá para trabalhar legal em sala de aula, né? Porque a minha ideia é trazer para vocês coisas que eles vão trabalhar online, gente. Não adianta falar jogo de tabuleiro, né? Por exemplo, que vocês não vão poder jogar com os alunos. Então isso aí é uma coisa da construir rapidinho, né? Um texto rapidinho que fala assim, é uma coisa que dá para construir legal. Você coloca o conteúdo do jeito que você quer ali dentro, né? Com essas coisas. Os alunos jogam e vão aprender sem perceber. Foi muito boa a experiência que eu tive com os alunos. Eu apliquei em 2 turmas, um sobre fungos. O feedback deles foi fantástico, né? E como falei, a variedade de conteúdos e ambientações. Você pode criar uma história lá espacial, ou você pode fazer a sala de poções de Harry Potter e colocar os conceitos de química ali dentro para os alunos trabalhar. Então, se ele errou o conteúdo, acontece alguma coisa, ele volta para o início do texto. E de tanto ele ir e voltar, ele vai assimilando o que você precisa que ele saiba, né? Então, vou lá, né? Aqui, animes e jogos, né? Minhas experiências, como falei, outro assunto de organelas que eu fiz, eu transformei os pokémons em citomor, né? Que são organelas celulares. Então, foi uma experiência bem interessante de cada um deles. Cada organela era um pokémon, e ele só pegava o pokémon se ele soubesse a função da organela. Você jogava o dado para pegar, né? E eles preenchiam a Citodex, né? Então, lá, ele tinha que colocar o nome do pokémon, o nome da organela e a função da organela. E foi legal que a turma foi preenchendo essa Citodex, né? E no final eles tiveram um ótimo retorno no conteúdo, na avaliação. Certo? O treinamento da Umbrella Corporation, esse que eu falei para vocês, foi uma experiência muito boa, né? O Assassin's Creed, o ensino de história, né? É legal. A única dificuldade de Assassin's Creed, gente, é a questão moral, né? Que é um jogo que o cara mata a galera, né? Mata, rouba, né? Então ali a questão ética é meio complicada, né? A minha experiência ali com Harry Potter e a magia de aprender, que foi a sala temática, né, que a gente trabalhou biologia, química, informática, a gente montou duelo de blues com jogo de carta, a gente teve a sala de defesa contra a arte das trevas, e ali a gente trabalhou vários conteúdos, vários assuntos de sala de aula, de uma maneira extremamente lúdica, foi muito divertido, né? E meus pibidianos, né, da outra turma, né, a gente participou da Spotec, né? E eu dei um desafio para eles, né? Que é falar do histórico do PIBID. A gente estava naquela época que o PIBID estava com risco de ser cortado, né? E eles falarem do PIBID, né? Usando o conto de Alice, né? Que era Alice no País do PIBID. Então, eles criaram toda uma sala, né? Ó, tá aqui a foto, né? Aí, então essa aí foi uma das fotos, né? Então eles criaram na sala do PIBID todo mundo de Alice, tem 4 ambientes. Entendeu? E lá eles falavam a história do PIBID, como foi que surgiu o PIBID, a importância do PIBID, os ataques do PIBID, né, quem estava atacando o PIBID, né, o que estava acontecendo com risco, né, então a gente associou a rainha de copas, né, que queria cortar a cabeça do PIBID, né, e uma parte metodológica, que eles trabalharam, mostravam algumas partes, alguns experimentos que eles fizeram em PIBID lá, né, nas salas lá do PIBID, dentro dessa sala, né? Então, tá aí o pessoal, né? Aí um deles, gravamos esse vídeo aí, ó. Eles querem cortar os nossos recursos. Eles estão sobrevivendo. Infelizmente, tem uma coisa chamada governo.
Nós precisamos acabar com esse bom. Nós não vamos desistir. Estaremos sempre aqui, nosso Pai. Parabéns! E vocês, quando vocês existirem, vocês serão as nossas motivações para serem professores melhores. Isso ninguém vai ver a gente. Nem mesmo, nem ver, nem crianças. E foi interessante que assim, eles montaram isso em 4 dias, gente. 4 dias. A gente teve dificuldade, que a sala que a gente queria usar deu problema no ar-condicionado. E assim, eu dei só o pontapé inicial e eles montaram. A gente tirou o primeiro lugar de sala temática lá da Expotec de Macau. Então, o que aconteceu aí? Eles criaram um espaço lúdico. Dentro desse espaço, eles contaram toda a história do PIBID de uma maneira bem divertida, bem lúdica, e as pessoas assistiram. Foi uma das salas, a fila estava enorme para o pessoal assistir, viu? Que eles botaram uma árvore, né, como fosse a história de Alice entrando, né, pelo buraco do coelho, né? Foi muito bom. Esse ano eu ganhei primeiro e terceiro lugar, gente. Foi, né? Outra questão da história em quadrinho. Eu preciso de um narrador aí, gente. Teria alguém que podia ser o narrador? Cadê tu, Márcia? Ixi, cadê o povo? Eu posso. Aí, vai lá, doutor Edson. Pode ler, Edson. Era uma noite calma em Atom. Não, tom de narrador, Edson. Tom de narrador. Tipo aquele narrador das meninas superpoderosas. Era uma noite calma em Atom City. Todas as pessoas de bem dormem em suas casas, exceto em seu laboratório secreto. O Dr. Tédio planeja suas maldades. Pronto, agora voz de vilão, viu? Ah, não, ainda não. Vai, pode aí, narrador. Em seu laboratório secreto, ele planeja destruir a motivação dos alunos nas aulas de química. Agora o vilão. Eu odiava a química e agora irei tornar todas as aulas de Atom City chatas. E ninguém irá me deter. Agora o narrador. E agora, quem poderá deter o Dr. Tédio? Será que seu plano irá com as aulas de química de Atom City? Então, a porta do esconderijo secreto explode. Quem poderia ter feito isso? Bum! Opa, pulou. De quem são essas sombras? Será que são novos vilões para ajudar o Dr. Tédio? Não, meus amigos. Essas pessoas são o... Deu uma pausa. Opa, caiu? Ah, acho que Edson caiu. Caiu, Edson? Oi, me ouvindo? Pronto, agora sim. Bom, pode ler, que você caiu aí. É porque a gente não viu. Sombras? Ah, perdão. De quem são essas sombras? Será que são novos vilões para ajudar o Tédio? Não, meus amigos. Essas pessoas são o... Triátomo. Ó, empolgação agora, viu? São os heróis chegando. Então vamos lá. Ó. Então, vai no nos heróis aí, Edson. O primeiro, temos o Super Próton. O segundo, Miss Electron. E o terceiro, nem muito menos importante, Capitão Neutron.
Pronto, valeu aí, ó. Ganhou ponto, Edson. Aê. Então, vamos lá. Qual a ideia dessa atividade? E aí, né, ó, valeu pela participação aí, né? Importante não é só assistir, é participar. Então, assim, né? Aí, o que eu tenho? Fiz uma história em quadrinho simples, vocês viram aí, né? Dentro do padrão tradicional de uma história em quadrinho. E no final, aí atividade. E agora, meus leitores, quem irá ganhar essa batalha? E qual seria a atividade? Usando o conteúdo de átomo e analisando as características dos prótons, nêutrons e elétrons, quais seriam os poderes dele, né? E escrever o final da história. Aí eu faço com que o aluno vá para os livros, vai estudar as características desses componentes do átomo, pense nos poderes, né, de cada um deles, e escreva o final da história. Você pode depois pegar isso daí e ver o que realmente eles pegaram de características e, em cima disso, construir até a sua aula, construir uma atividade, entendeu? E eles vão fazer o quê? Eles vão pegar o conhecimento que eles pegaram, que poderia ser dado de uma maneira tradicional, eles vão mexer com essa informação, uma coisa que eu sempre falo para os alunos. Na hora que você pega o conteúdo e muda a linguagem dele, né? Por exemplo, eu trabalhei com uma turma paródia, que eles tinham que montar paródias. Então, eu noto que você consegue assimilar melhor, porque você tem que pegar o que você está vendo ali parado e dar uma forma viva para ele. Então, por exemplo, eu fiz com uma turma os contos de fada da biologia. Eu estava dando ecologia, então era Chapeuzinho Vermelho e a predação, era a Pequena Sereia, a poluição do mar. Então eles tinham que representar, viu? Eles foram para o auditório lá, ficaram pé da vida comigo, mas depois se divertiram. Eles tiveram que montar cenário, eles contavam a história e associavam o conteúdo a essa situação. Então aí vocês estão vendo, uma coisa simples de fazer, eles podem fazer em casa, e você está pegando, fazendo com que eles lidem o conteúdo de uma outra maneira. Eles criam em cima do conteúdo, trabalha a criatividade. Né? Animes e mangá, né, gente? Né? Aí tá aí, né? Nossa, posso usar isso na minha aula, né? Então, tem duas situações que você pode fazer. Você pode fazer a ambientação para a aula, né? Criar esse espaço lúdico dentro da sala de aula, ou usar o mangá propriamente dito, né? O mangá ou o anime também, né? Vai depender muito da situação, né? Eu tô vendo isso aí, tem na Netflix, viu, gente? Bem interessante. Eu vi a primeira vez, eu falei, deve ser meio bobo. Mas muito legal isso daí. Porque eu trago para vocês. Ele fala de uma escola culinária, né? O Japão tem muito disso, né? Dessa coisa de escola, né? E nesse anime aí, o cara, esse aí que é o Soma, né? Ele vai para essa escola porque ele e o pai tem um restaurante e o pai vai embora, né? E bota ela nessa escola para ele se tornar um cozinheiro, o melhor cozinheiro do mundo. Então ali ele faz muita relação da cozinha com o laboratório. Então tem hora lá que ele faz alguns procedimentos no prato e mostra as moléculas químicas, mostra como ela reage e como elas vão interferir no sabor das comidas. Então, tem método lá de fermentação, várias coisas que eles fazem para produzir. Então, eu achei bem interessante, né? A relação entre os elementos e processo químico, né? Então, quer dizer, você pode muito bem pegar um anime desse, né, uma cena do anime, e fazer uma relação, né? Gastronomia molecular. Ó, Isabela viu, exatamente, está lá, né? A prima lá da mitidona da escola, né? Que ela faz um prato dela, faz um negócio meio doido, gente. E é muito interessante o anime, né? Eu recebi o mangá hoje, né? Eu comprei o mangá para ler, né? Então, assim, é uma coisa que está ali. Você pode até pegar algumas ideias ali e estar levando para a sala de aula, pedir para eles observarem alguma coisa que está sendo feita na cozinha, né? Ou, agora não, né? Mas que a gente pode fazer, mas por que não fazer uma aula numa cozinha lá da escola de trabalhar, né? Dr. Stone, gente. Dr. Stone, eu vi só 5 episódios da primeira temporada, né? E é interessante que ele vai falar exatamente da evolução da ciência. Acontece um negócio lá, a humanidade toda vira pedra, e se não me engano, acho que depois de 1000 anos, 500 anos, eles voltam. E tem que reconstruir toda a civilização, né? Então ele mostra muito, isso que os alunos perguntam demais. Ah, professor, eu estou estudando isso aí de química, eu vou usar isso para quê? Física, biologia, para que eu vou usar isso, professor? E lá ele mostra esses conceitos de química, física, biologia, mostrado na prática, como isso, ele sai das cavernas para chegar à nossa civilização, eles vão mostrando todos esses processos, fabricação de pilha, uma série de coisas que a gente tanto está ali vivendo que não percebe, não tem essa coisa, né? E a valorização da ciência, como é importante a ciência para a evolução da humanidade.
né? Fantástico o anime, né? Eu queria fazer mangá, mas quando eu vi já estava lá na frente, né? Eu estou esperando o relançamento, né? Então você pode muito bem brincar com essa coisa do Tolstói na sala de aula, porque não fazer uma atividade que os alunos estão lá para trás e como eles poderiam saltar isso evolutivamente, né? Muito bom, assim, né? E isso aí, né? Quem gosta, né, disso aí, como fazer Coca-Cola com coentro e limão, ó, tá aí, né? Aí, ó, Robert Patrick aí, bem-vindo, Robert, feliz de vê-lo aqui, viu? Então, Fullmetal, gente, Fullmetal sem comparação, né? Ele fala da alquimia, né, que é muito próxima a relação da alquimia com a química, né? Alguns livros falam, né, que aqui vai surgir exatamente da alquimia, né? E assim, eu usei Fullmetal, o primeiro episódio tem uma cena fantástica, que é quando eles tentam ressuscitar a mãe dele, né? Não é um spoiler, não. Você já mostra lá no primeiro que a mãe dele bateu a cacholeta, morreu, a mãe dele. E eles tentam trazer de volta. E o que eles fazem? Eles fazem todos os elementos químicos que formam um ser humano. Eles mostram o percentual, né? A quantidade em grama e esses elementos. Então eu uso muito essa cena para falar de composição dos seres vivos, ok? E fora outras coisas, é muito bom, cara. Eu li o mangá, né? Não vi muita série, não. Então você pode muito estar trabalhando esses conceitos de alquimia, uma série de coisas dentro da sua sala de aula, né? Tranquilo? Aí, né? Agora o que acontece, né? O que eu escutei, gente, quando troca equivalente, Isabela, ó, Isabela, já notei que Isabela é da Irmandade, né? Opa, quer falar alguma coisa, Carla? Não, professor, desculpe, foi sem querer mesmo. Ah, tranquilo. Agora sim, gente, na hora que você tenta levar isso daí, né, tocar essa ideia, eu passei isso, né, não sei se talvez o Padre Ferro não sabe, mas o pessoal do Macau já conhece, a gente tem um evento chamado Semana Geek, né, que a gente traz essa cultura nerd para a sala de aula, como a gente vai trabalhar isso daí, né? E a gente escuta, na hora que eu trago essas ideias para os outros professores, eu levo essas conversas, ó, que eu escuto, né? Eu nem tenho tempo para preparar uma aula, como terei tempo para ver o que os alunos estão vendo, né? Ah, já estou velho demais para ver essas coisas, né? Acho bonito, mas não tenho jeito para essas coisas, né? A minha aula é boa, é só atualizar umas coisas e só, né? Então, essas são das frases que a gente escuta na hora que a gente tenta conversar com as pessoas, né? Sobre essa coisa, né, da cultura nerd, né? Dá para fazer isso em sala de aula, né? Aí eu faço o quê? Porque o que acontece? Você percebe que é um potencial que poderia estar sendo usado, você poderia estar aproximando o seu aluno de você, você poderia estar conversando com ele, está na linguagem deles, e você perde isso. Não é dizer, né, por exemplo, né, eu entendo essas falas, né, mas você não precisa ser nerd, mas você pode estar sabendo o que ele está vendo e trazer alguma coisa para a sala de aula. Né? Eu ia dar fisiologia, né, no presencial, e eu estava vendo Grey Anatomy, porque minha ideia é trabalhar a fisiologia comparada como fosse um hospital. Então, minha ideia era que a gente ia lá para o ar atômico, ia fazer os desenhos lá como fosse um paciente, eu ia trazer uma doença lá para eles estudarem, entender como é o sistema funcionando normalmente. Então, minha ideia para a fisiologia comparada, ela era em cima de Grey Anatomy. E eu vi muito pouco a série, entendeu? Mas era uma coisa que era legal, porque ali você está trabalhando uma série de teorias educacionais modernas de uma maneira legal os alunos, e você está ensinando, isso é uma dificuldade da licenciatura, gente, que ela não lhe mostra como você trabalhar fora da sala, quando você for para a sala de aula, como é que você vai trabalhar? Porque você fica ali preso dentro da caixa, né? E na hora que você vai para a sala de aula, você acaba levando a caixa junto, e você não consegue sair dela, né? A gente não consegue ver um pouco disso. Eu senti isso na minha licenciatura, na minha formação, né? Mas eu sempre fui muito doido desde a época da formação, né? E hoje eu consegui levar isso para a minha prática de sala de aula. Então, o que eu gosto da cultura nerd, eu levo para a sala de aula de alguma maneira, né? Então, isso faz com que você tenha, primeiro, um laço afetivo com o aluno, que ele acha massa você gostar dessas coisas, né? Então, ele já olha para você, pô, professor, você vê anime? E eu falo, sim.
Aí ele já fica, pô, então você já criou um vínculo ali, eles vão te dando dica, eles vão falando o que eles estão vendo, e você vai construindo um caminho para chegar até eles. Entendeu? Você torna o seu mundo, junto com eles, muito mais dinâmico, né? Mas, né, quando falar de animes e mangás, a gente tem só esse cuidado, né? Primeiro, a sensualização, né? Os mangás e animes, eles têm... O japonês é muito sensualizado lá, então dê uma olhada antes, que você vai fazer a questão da violência, né? Muito do que a gente tem aqui mais regrado, né? Lá pro japonês é tenso, né? Eu tava vendo, tem um anime na Netflix chamado Sem Saída, né? Quem gosta. Então, a todo momento, as mulheres estão semi-nuas, aparecendo a calcinha, né? Que para eles é altamente normal, né? Um aluno, um adolescente fez esse tipo de coisa. Mas sabe que aqui, né, com a gente, a nossa cultura é meio diferente, né? Então, tem só esse cuidadozinho ali com a questão da sexualização e da violência, né? Então, tá aí um exemplo, né? Essa menina... Opa, pode falar aí, Francesco. Sim, sim. Me permita fazer também uma lembrança que tem uma estética nazista também. Isso não é muito comum se comentar sobre os mangás e animes, mas ele tem toda uma estética nazista, porque lá no Japão eles não tratam, ou não discutem o nazismo na escola do jeito que a gente faz aqui no Ocidente. Então, para eles, não chega a ser ofensivo, mas ele tem uma estética nazista também. O que eu vi, Francesco, tem um Pokémon, não me lembro qual, não sei se acho que é o Alakazam, que deu uma confusão com ele porque ele tem uma suástica, né? Mas a suástica que ele tem não é a suástica nazista, né? Que a suástica é um símbolo muito mais antigo, né? O nazismo adotou, né? Sim, sim. Eu sei o que... Os que eu li, eu não vejo muito essa pegada, não. Essa suástica, ela tem a ver mais com a questão do budismo. Agora a questão do sexo lá deles é pesadão. Então vocês têm que ter assim, dar uma lida antes que vocês vão usar, né? Sim, cara, é um símbolo budístico. Aí se deu uma confusão grande com um Pokémon. Acho que foi o Alakazam, né? Os que eu li, Francisco, eu não vi muito essa temática, não. Tem um que eu comprei agora, que eu tô curioso para ler, mas é grandão. Que é esse aqui, ó. Adolf, né? Esse mangá aqui ele vai falar exatamente da questão do nazismo, mas pelo que eu li, né, das críticas sobre ele vai fazer uma crítica, né? Porque o Japão ele tem umas questões que houve, por exemplo, tem um mangá que eu comprei, não estou achando ele aqui, tá em algum lugar aqui, é chamado Grama, né? E é interessante isso daí, o que aconteceu, ele é coreano esse mangá, né? Que ele mostra exatamente o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão invade a Coreia. Então, eles fazem lá, eles raptam as meninas, né, as meninas coreanas, de entre 12 a 17 anos, elas viram prostitutas, os soldados japoneses, né? E... achei, peraí, vou pegar aqui para você. Eita! Caindo ao vivo na live. Olha, isso aqui, ó, Grama. E até hoje é um assunto complicado entre coreanos e japoneses, porque essas mulheres, muitas estão vivas até hoje, sofreram várias formas de violência, algumas que perderam a capacidade de ter filhos, né, pelos abusos, e o Japão tá meio assim, né, não, mas vamos resolver aqui na paz, né, mas até hoje é uma coisa complicada, né. Mas vou dar uma olhada melhor, Francisco. Eu sei que teve esse problema com um Pokémon. Da roupa, da disciplina, do militarismo, sim. Isso está muito presente. O Alquimista, né, que você estava comentando há pouco, sim. Tem muito disso. Mas é só uma lembrança para que as pessoas tenham clareza que essa pode ser apresentada numa eventualidade. Por isso que eu coloquei esse ponto de observação de você olhar o material, Francisco. Por exemplo, esse Sem Saída, né, que tem na Netflix, ele é extremamente violento e tem coisas de suicídio. A forma que o Japão lida com suicídio, com sexualidade, com violência, é completamente diferente da gente, né? Mesmo que, assim, o quadrinho americano não é tão violento em alguns aspectos, né? Algumas linhas, por exemplo, Justiceiro, tem uns quadrinhos de Justiceiro que é pesadíssimo, né? Mas, em geral, o quadrinho da Marvel fica naquela violência, Marvel descendo, violência média. No Japão, não. Pronto, esse personagem aí que vocês estão vendo
é um demônio, é um cara que ele tem poderes de demônio de serra elétrica, né? Então tá aí uma coisa meio louca. Então, para eles é tranquilão ler isso daí, né? Mas pra gente, né, principalmente, dependendo do que você tá levando para a sala de aula, é sempre bom vocês darem uma editada antes, ver o que tá vendo aí, né? Não poder levar. Mas tem muita coisa legal para se trabalhar dentro da cultura japonesa, a questão do não desistir, né? Quem acompanha o anime de Pokémon, Ash tá há anos lutando nas copas, nos torneios Pokémon, e ele só ganhou uma vez, né? Mas ele tá ali, mostra muita resistência dele, tá sempre indo além, né? Isso a gente vê muito na cultura deles, no mangá, o personagem que vai além, né? Ele sofre, ele apanha, ele cai e continua, né? É igual Rock, gente. Rock, o lutador, né? Quem viu o filme de Rock sabe que Rock só funciona depois que ele levar muita porrada. Depois que ele apanhou muito, aí Rock vai lá e dá aquela coisa, né? Sim, sim. Robert. Por isso que você tem que selecionar, né? Tem uns quadrinhos mais leves, né? Mas, assim, como eu falei, tudo que você vai levar para a sala de aula, você tem que dar uma olhada antes para adequar para aquela comunidade. Por exemplo, Dragon Ball. É tranquilo Dragon Ball para você levar, por exemplo, para uma turma, para falar algum conceito, né? Mas, por exemplo, esse Sem Saída, eu não sei, eu não levaria ele para uma turma de ensino médio pelo tom pesado dele, né? Tranquilo? Professor? Sim, pode falar, Isabela. Só uma observação também. O anime que você passou antes, você comentou antes, o Shokugeki no Soma, que é o Food Racer, né? Ele também tem umas cenas um pouco mais adultas. Por isso que a questão não seria uma censura, de você dar uma olhada antes. Você pode levar pontos do mangá. Pronto, esse que eu vou falar agora, esse mangá, esse anime, é uma história muito louca, mas é interessante. Todo material, gente, sala de aula, você tem que ter esse cuidado. Eu estava vendo um debate sobre o Monteiro Lobato. Eu cresci lendo Monteiro Lobato, né? E há uma discussão muito grande hoje em dia, né, da representação da tia Anastácia. Então, hoje em dia, o Monteiro Lobato está começando a ser colocado de lado, porque ele traz o estigma pesado para a tia Anastácia, né? Que é a mulher negra, explorada, analfabeta, entendeu? Que é vista ali como mão de obra para ser explorada. Eu tinha assim, eu via, né, o Sítio Capão Amarelo lá, eu nunca imaginei, né, essa linha da tia Anastácia, né, como Monteiro Lobato. Mas lembrando que ali é uma construção daquele momento histórico e de um outro momento cultural, né? É o caso do Japão. A cultura deles é outra realidade, né? Eu estava vendo uns documentários sobre o Japão. Eles têm uma coisa muito louca lá de relações entre namorados, entendeu? Então, por isso que é bom você trazer um material desse, dar uma lida antes, conhecer, e trazer o que você pode usar. Você não pode, às vezes, usar um mangá. Você pode usar a ambientação, por exemplo. Você pegar Fold War. Você não precisa, de repente, trazer o mangá. Mas você pode trazer a história da cozinha, né? Para a sala de aula. Tá entendendo? Vamos lá, gente. Assassination Classroom, cara. É uma loucura. Eu acho que toda pessoa, assim, né? Toda pessoa que pensa ser professor tem que ver esse anime. Ou anime ou mangá, né? Qual a história dele? Esse cara amarelo aí, né? Ele destruiu a Lua, né? Ele foi vítima lá do negócio lá, né? E ele destruiu a Lua. E ele chega, né, para o governo, né, para todos os governos mundiais e fala assim, olha, vocês têm 1 ano para me matar. 1 ano. Se em 1 ano vocês não me matarem, eu vou destruir a Terra, vou matar todo mundo. E ele consegue matar, viu, gente? Ele é extremamente poderoso. Aí o que ele pede? Agora não é qualquer um que pode matar. Eu quero que quem me mate é uma turma de escola. Aí você pensa, rapaz, professor Otávio, você está mandando um mangá que o cara, que é um monstro destruidor, vai para uma escola para ensinar os alunos a matar ele. Você está mandando eu ler isso daí, porque isso vai me formar como educador. Aí o choque, gente. O que acontece aí? Esse mangá é uma crítica enorme a modelo de educação japonês, mas você associa muito com a nossa realidade. Quem estudou em colégio público sabe que tinha o primeiro A, o primeiro B, o primeiro C e o primeiro D. E geralmente as turmas C e D eram as turmas discriminadas da sala.
da escola. Então, geralmente, quando você passava lá do D para o E, era a turma que ninguém queria estudar. Então, era as turmas que os alunos eram fora de faixa, eram revoltados, quebravam tudo. Era a turma que os professores entrava e fazia o sinal da cruz. E esse bichinho aí, né, esse professor, ele vai dar aula exatamente numa turma, porque é uma escola de elite, que existe uma turma que é discriminada, que é exatamente a turma que ele vai dar aula. E ele fala que essa turma tem um ano, que ele vai treinar essa turma, ela vai ser treinada para eles serem assassinos, para matá-lo dentro de um ano. E, na verdade, há todo um contexto por trás disso daí, dessa história. E o que ele faz? Ele vai pegando essa coisa de o aluno virar um assassino e vai trabalhando metodologias de ensino. Ele vai falando muito como a gente, como professor, tem que ter um olhar diferenciado para o aluno. Tem uma menina que o sonho dela é ser química. E o que ele faz? Ele fala, ó, você... Aí ela tenta matar ele com veneno, já que ela gosta de química. E ele vai ensinando ela como ela ser habilidosa em química através do uso de venenos. E vai mostrando que a relação deles, eles vão construir uma relação da afetividade, que é o momento que eles questionam se realmente eles querem matar o professor. Que, na verdade, essa história de ser assassino é para tornar essa turma uma turma melhor dentro da escola. É para destruir esse sistema que decidiu que essa turma ela é oprimida, né? Eles são humilhados o tempo todinho. E ele começa a trabalhar autoestima, conhecimento, metodologia, gente. Então, aí é um modelo de professor. E toda essa história de assassinato, na verdade, é para transformar eles em alunos melhores. É muito bom. Muito bom. Se vocês tiverem chance de ver, dê uma olhada. Até a história, você começar a perceber isso lá, ele dá pequenas dicas, né? Mas é muito bom, porque ele mostra, esse cara aí, né, esse professor, a questão de valorizar o seu aluno e entender ele na sua individualidade. Eu não posso tratar Márcia e Carla do mesmo jeito. Eu tenho que ter um olhar para a Márcia e um olhar para a Carla. Não significa que vocês vão conseguir fazer isso, porque sabe que a realidade de sala de aula é diferente. Mas é assim, é um tapa na cara da gente como educador. Muito bom. Uma crítica ao sistema educacional japonês, que é um sistema que humilha os alunos, né? A nossa realidade, que a gente tem essas turmas que são discriminadas, né? Que você entra, né? Eu dei aula no estado, a gente tinha turma que a gente entrava assim, né? E, na verdade, eram alunos que precisavam de um olhar completamente diferenciado e a gente não conseguia ter isso. E eles vão para onde? Vão ser excluídos ali para o resto todo o sistema vai excluí-los até que a própria sociedade vai fazer isso com eles, né? Muito bom, recomendo aí para vocês, né? Dar uma olhada nisso daí, né? Eu ganhei, por acaso, os mangá que a Panini faz essa maldade, ela me mandou o número 5, né? Aí eu achei a capa meio estranha e deixei pra lá. Eu fui ver o anime na Netflix, me apaixonei, né? Me apaixonei. Muito bom, recomendo, gente. Né? E aí, vocês têm as perguntas aí, né? Pronto, Ulisses, abri para as perguntas aí pro pessoal, aí só... Isso. Luiz Otávio. Caio já está por aqui também. Fica à vontade, Caio. Obrigado, né, por esse momento tão rico. E aí vamos abrir. Muita gente já foi participando, mas eu sei que tem muitas perguntas ainda. Né, Isabela, Márcia Daniele, Jáfia, Rony, Mirângela, vão perguntando aí. Fiquem à vontade. E o aluno... tem isso também, Edson. Ele está falando do anime, exatamente, porque... voltando ao Assassination Classroom, ele vai criando uma relação e os alunos vão questionando isso daí ao longo do anime, se realmente eles querem matar o professor. Que eles passam a se sentir valorizados, gente. Eu acho que há pequenas coisas como educador que a gente pode fazer, né, trazendo para a nossa realidade. Por exemplo, saber o nome do aluno é legal. O aluno se sente importante. Eu sofria muito isso na escola, que eu era acho que era o número 15 da chamada. E ninguém me chamava de Otávio, eu era o número 15. Os professores não sabiam o meu nome. E você se sente ali, né? Sei lá, é meio estranho, né? Você olhava e, pô, né? Sou 15. Então, ele traz isso, do olhar diferente para o aluno. Isso é bom. É legal o aluno ser valorizado, né? Eu tento, assim, geralmente eu consigo saber o nome de quase todo mundo da sala, né? Ou bota apelido, às vezes eu tenho essa mania também, né? Botar um nome que eu consiga lembrar das pessoas, né? Eu faço associação, né? Tem mais gente. E aí, acho que... e a Caio botou a chamada. Luiz Otávio,
os desafios que você tem enfrentado? Eu sei que você citou aí um exemplo, né, nessas aulas remotas, mas como que você conseguiu fazer essa transição, ou está conseguindo fazer essa transição, né, da sala de aula real para essa sala de aula virtual e trabalhar esses elementos da gamificação? Como foi esse processo? Ulisses, quando a gente passou a gente falou de aula remota, eu estou fazendo um curso de inglês e ele era remoto, né? Então eu estava vivendo as duas situações, como aluno, né, dentro de um curso, e como professor em outro. Eu queria tornar esse momento de aula algo diferente. Então eu sempre faço isso que vocês estão vendo. Eu tenho uma imagem, eu trago uma trilha sonora, né? E eu trato esse momento como uma live. Para mim, né? Por isso que eu coloquei uma nerd live, porque a gente quebra esse negócio de ser um momento de aula. Porque, assim, a gente está vendo um momento que o professor está sob estresse, os alunos estão sob estresse, o ambiente não é adequado, às vezes, para se assistir a aula. Então, meu primeiro desafio foi como tornar esse momento interessante. Então, se vocês observarem, desde lá da música até o final, a gente vai trazendo elementos de gamificação, elementos de coisas de YouTube, para que esse momento não seja pesado, né? Porque, assim, a gente sabe que é um prejuízo enorme de aprendizado para os alunos, então você não vai conseguir suprir todas as necessidades, mas também não adianta eu tornar essa aula tradicional, não vai funcionar. Se já não funcionava no presencial, nesse online, nesse modelo, seria mais difícil. Então, a primeira coisa foi como tornar isso aí mais youtuber possível, né? Por isso que eu falei para você no início, né? De eu me tornado youtuber, e peguei até o gosto para o negócio, de tentar tornar esse momento mais relaxante, tentar trabalhar mais com imagem, trazer um conteúdo por fora, né? Para poder não ser tão pesado para o aluno, né? Então, eu tenho que trazer esse detalhezinho, né? Pronto, pode fazer, Caio. Faça a sua pergunta. Luiz, como a gente viu, basicamente, a temática ou o maior conteúdo é para um público mais jovem. No caso, se eu fosse usar essa metodologia ou para uma turma, assim, de uma faixa etária diferente, ou para o EJA também, a minha pergunta é se ia funcionar ou teria que ser abordado outro tema, ou então se você já teve alguma sala que mesmo com essa metodologia teve algum aluno que não conseguiu se encaixar. Caio, aí volta para aquilo que eu falei do início. Mesmo que seja uma turma mais adulta, eles vê filme, eles vê novela. A ideia de você estar trabalhando de alguma maneira. O que tem que pensar, dependendo da faixa etária, é você entender o que os alunos estão vivendo, estão passando, estão assistindo, você pode trazer. Por exemplo, a maioria está vendo BBB. E ali eu posso pegar muita questão da ética. Né? Quem está vendo BBB, né, ou não, né? Tem uma menina lá chamada VTube que ela está sendo altamente atacada na internet porque, assim, ela é extremamente falsa no programa. Né? Então, eu posso estar usando o BBB para trabalhar de ética com o pessoal. E aí, a atitude dela é ética ou não? E em cima disso eu vejo, por exemplo, às vezes uma coisa que aconteceu na novela, alguma coisa que está na vida deles, eu posso trazer. Entendeu? Eles podem até querer jogar, você tem que levar um jogo para a sala de aula. Né? Porque eu já tive essa experiência com uma turma que o aluno mais novo, na época, tinha 65 anos. Então a gente trabalhava muito, por exemplo, pedaço de música, que era a música que eles escutavam, e trazer esse conteúdo para a realidade, né? Luiz, eu estou assistindo tudo que você possa imaginar, ultimamente. Entendeu, Caio? O negócio é, o que meu aluno, dentro desse universo, por isso que eu botei aquela gravura lá dos alunos pensando em coisas, o que eu posso estar trazendo para a minha sala de aula. A gente tem que ter esse olhar, entendeu? Você falou isso, por exemplo, eu estava falando com o meu professor lá da academia, que a gente tem um estereótipo que a pessoa que é nerd não gosta de esporte. E um personal trainer nos Estados Unidos, ele transformou o Senhor dos Anéis, né, em exercícios. Então, tinha subir escada, era deixar o anel no Monte de Mordor. Então, ele gamificou os exercícios e conseguiu melhorar a participação das pessoas nas atividades físicas. Exatamente, isso aí. Tá entendendo? Então, assim, entender sempre o que eu posso estar tirando do meu aluno. Ele tem alguma coisa que você vai poder usar sempre. E ter esse insight, né? E assim, gente, abrir a loucura. Você está em casa pensando no negócio, rapaz, se eu
Ah, se eu usar um boneco do Hulk para dar aula, será que vai dar certo? Você vai saber se você tentar. Muita coisa que eu tentei em sala de aula foi um risco, né? E depois, quando eu vi, rapaz, foi. Sim, Eduardo, eu não trouxe muito Kahoot, né? Esses jogos eletrônicos, porque são coisas que o pessoal está se falando muito, né? E nem sempre a pessoa tem acesso, mas eu já usei o Kahoot também, bem interessante, né? Porque você vai fazer? Você vai transformar aquele conteúdo num jogo, né? E é legal o espírito de competição, né? Eu usava muito sala de aula, né? E a galera ficava animada, aí você dava chocolate pro pessoal, né? Entendeu? Aí você consegue transformar, né? Eu uso muito para anatomia, tem alguns Kahoot da anatomia que, como eu tô com a disciplina de anatomia, eu fazia isso pro pessoal. Trocar o óculos. Mas, gente, eu vejo BBB, eu tô na fase de, assim, eu tô muito em casa, né? Então, né? E é interessante, fazia tempo que eu não acompanhava, né? Deixa eu passar aqui, que vocês estão vendo. Então, vou lá. Gente, 2 convites para vocês, né? Enquanto vocês estão vendo aí, alguma pergunta, eu tô aqui, viu? Só botei aqui para... a gente vai fazer a Semana Geek, gente, a 3ª Semana Geek lá em agosto, né? Certo? A Semana Geek, como eu falei, a gente discute metodologias de ensino com a cultura nerd, né? E a gente trata de alguns temas variados, né? Ninguém falou de química ainda, viu, gente? Os representantes de química. Já falou gente de biologia, de geografia, né? Então, tiver alguém de química aí, com, né, loucura nerd aí, tá convidado a falar comigo. E semana que vem, né, para quem é do NEABI, a gente vai ter também essa atividade do NEABI, né? Macau, né, vai ficar na terça-feira, né? E a gente vai falar de algumas coisas ligadas, né? A questão da representatividade de índios na história em quadrinhos, na literatura e nos jogos de RPG, né? Então, tá aí, ó. Participem, né? Vamos lá, né? Pô, legal, Isabela, esse aí não conhecia. E obrigado, né, para vocês, e aí uma piadinha aí para relaxar, né? Ótimo. Luiz, várias pessoas já perguntaram aqui se iam ter acesso à gravação. Como você é um youtuber, você vai subir essa live para o seu canal? Sim, tem meu canal, Conexão Luota, gente, que é exatamente lá, eu vou ver se eu começo a colocar mais material, né? Por exemplo, falar de animes, né, de mangás, né? E também a minha ideia é que a caixa de Shinoda, ela seja, pelo menos a cada 15 dias eu coloco um tema, né? O meu próximo tema é falar, me aprofundar um pouco na história, na aventura solo, né? Como seria a produção, né, de uma aventura solo para os conteúdos, né? Ó, a Kai já colocou lá meu canal, né? Certo? E lá tem algumas aulas. Se você quiser ver lá como mais ou menos eu estou fazendo as aulas dos alunos, lá tem algumas ideias do que eu estou fazendo lá das loucuras do povo, né? E tem, gente, tem a BioLife do Brega, né? A gente fez uma live lá falando do Brega no ensino de biologia, viu? Viu, Luiz? Mas uma coisa, você vai subir essa live de hoje lá para o seu canal? Sim, assim que quer mandar o vídeo, eu faço a edição, eu coloco lá a aberturinha, né? Que tem uma abertura nos vídeos, né? Que eu fiz, e já coloco lá no canal já. Pronto, pessoal, para quem quer a gravação aí, acompanhe o canal do Luiz, que em breve estará lá. Salve. Luiz, eu tenho mais uma pergunta. Pode fazer. O que é que você tem, qual a mensagem que você pode deixar para as pessoas que estão aqui conosco agora e que não são familiarizadas com esse tipo de trabalho? E podem estar se sentindo, se eu não fizer isso, minha aula vai ser chata. Ah, entendi. O que é que você tem a dizer a respeito? Assim, Ulisses, eu vi muito, como falei, eu vi muito aquela coisa de, não sou nerd e não tenho como usar. Mas, como eu falei, por isso que eu botei a questão do cotidiano. Você pode usar coisas da vida do aluno para poder trabalhar. E mesmo que a gente que é professor, a gente acaba sendo um pouco nerd. Porque você, de certo modo, já escolheu uma profissão que é nerd, né? Você pega o exemplo, o professor Pardal, o professor das meninas superpoderosas. Mas o principal é você entender que seu aluno tem um mundo enorme de coisas que você pode trabalhar. Criar uma linguagem com o seu aluno, um canal de comunicação. E através do que ele tem ali de vivência, você trazer para a sala de aula, de alguma maneira, uma história que ele viveu, entendeu?
por exemplo, aquelas sabedorias populares, né, que o pessoal falava muito, né? Ah, usar tal coisa funciona? Quer dizer, existem algumas dessas sabedorias populares dentro de química, e você pode trazer isso para a sua aula, um dito popular, alguma coisa. Não precisa ser nerd, né? Mas você usar coisas que tem ali daquele universo do aluno para criar uma linguagem. Hoje, os alunos precisam entender que a gente está falando a linguagem deles de alguma maneira. Eu não posso estar naquele topo, né, como educador, e o cara lá embaixo. Né? Então, seria isso daí. Não precisa ser nerd, né? Eu trago isso daí porque, como eu falei, a galera, os jovens, eles estão muito dentro desse mundo, né? Esse mundo de youtuber, de anime, mangá, cinema, né? É trazer isso aí para as pessoas, né? Ótimo. Estão dizendo que você é do tempo de Jato, de Jiraya, viu? Rapaz, eu peguei, Marco Leonardo, eu peguei esses aí, essa galera todinha, né? Cavaleiros do Zodíaco também, né? Ah, ixi, nem falo. Eu tô lendo aí, né, o Kazuban deles, né? Fantástico, né? O cara desenha ruim, mas a história é interessante. Ó, Edson tá falando aí que usou o Hulk para falar de radioatividade, né? Cara, eu vi uma apresentação, até o menino era do PIBID. Ele falou dos efeitos do cogumelo. Ele usou Mário Blois para falar de cogumelo, né? Aí falou das funções do cogumelo usando Mário. E foi muito engraçado que eu fui assistir a apresentação deles, né? Eu ficava, né, aí o pessoal estava fantasiado com coisa do Mário, aí foi desenhando lá, explicando. Então, assim, tem várias coisas para você trazer essa linguagem. E quando você dá essa coisa engraçada, né, da galera, por isso que eu gostei da sala do PIBID, que o pessoal entra e tem aquele impacto, aquela coisa engraçada, diferente. Aí você já ganha a galera, né? Então isso faz com que você quebre aquela barreira que a gente tem, os alunos têm muito aquela coisa de a sala de aula como aquele ambiente opressor, pesado, né? Quando você dá essa quebrada, né? Você dá aquela relaxada. Você chega com uma camisa de super-herói para o aluno, ixi. Porque vocês são futuros professores, vão passar por isso. Os alunos acham que a gente não tem vida, né? Que a gente dá aula, depois a gente volta para casa, entra numa máquina e dorme para dar no outro dia da aula. Tanto que você encontrar você numa festa, professor, você está numa festa, né? Até brinco, vocês acham que a gente reproduz como? Né? Então, assim, eles conseguem ver a gente do outro olhar, você vai quebrando essa barreira da aula, né? Então, assim, é bem interessante esse olhar que eles têm da gente, né? Oh, cara. Os alunos nem imaginam. É engraçado demais, cara. Já passei muito... né, Luiz? Né? Que assim, tem umas coisas legais. Eita, a aula de química quando explica a luta de Yoga versus Camus, né? É o zero absoluto, né? Pronto, eu tive uma experiência com cultura nerd bem engraçada, pegando o que o Ulisses falou, né? Eu não sou de cultura nerd, e aí? Há um professor de física lá, que eu chamei ele para falar sobre, montar uma oficina de Cavaleiro Zodíaco de astronomia, né? E aí, ele começou a ler Cavaleiro, dar uma coisa. Rapaz, ele montou um material falando de zero absoluto, velocidade da luz, velocidade do som. Ele conseguiu criar, sem ser nerd, né, sem ter esse conhecimento, um material fantástico em cima de Cavaleiro Zodíaco. E ele está usando isso, né, na sala de aula hoje, né? Que ele ia montar para a oficina, então ele conseguiu. E tanto que parece que a galera de física vai criar um livro sobre a física dos super-heróis. E foi uma coisa assim, que ele chegou falando, rapaz, não entendo nada desses negócios, eu nem gostava. E foi uma descoberta para ele de repensar a prática dele, né? A gente teve muito isso na primeira Semana Geek. Os professores repensaram a prática dele como educador, né? De poder ver que há outros potenciais que eles não estavam usando, né? José Matheus, tem muito disso. Vê você na festa e já pensa, rapaz, e aí? Você tá fazendo o que aqui, professor? É que ele não vê a gente como seres humanos, gente. Depois, né? Aí quando você vai com uma camisa do Superman, aí eles já vão... Eita, diferente isso daí. Aí, ó, Caio falando aí. Cara. Tem muita coisa, gente, que dá para se trabalhar, né? Isso daí. É só você ter esse olhar, né? Eu sempre falo, sair da caixa. Né? Se tá com uma ideia louca, tente. Né? Eu acho que tem muito de conhecer a turma também, né, professor? Sim, Caio. Conhecer a turma e ver o que é que pode que pode trazer, né? Sim. Pronto, Paulo dos Ferros, ele lançou a semente dessas minhas loucuras.
eu estava na época, acho que o Ulisses lembra, eu estava com o terceiro, eu peguei o terceiro e o quarto de informática. A turma do terceiro ano foi a turma que eu me apaixonei, foi a primeira turma que, assim, que eu cheguei no IF, que eu me apaixonei, que eles eram todos nerds. E eles toparam todas as minhas loucuras, gente. Eles sofreram na minha mão. E assim, e dali eu comecei a plantar as sementes para trazer isso para minha prática hoje em dia. Porque assim, eles eram nerds, então eles deram um seminário, eles botaram um seminário que falaram de Godzilla, falaram de Game of Thrones, e eles conseguiram associar isso ao conteúdo, né? E a gente notava que era uma aula que ficava diferente, que a gente falava do conteúdo, dava uma viajada aí por esse mundo da cultura nerd, depois voltava ao conteúdo e conseguia fazer as relações, né? Então, assim, foi uma turma muito marcante. Infelizmente, eu não consegui assistir a formatura deles, né? Mas aí, Pau dos Ferros lançou a semente, né? Para a minha loucura de hoje em dia, né? E hoje, assim, meu sonho de trabalhar isso em prática, né? Trabalhar isso como prática, né? De coisa. Meu sonho é que haja uma semana geek, pelo menos em cada campus, né? Que discuta isso da metodologia, né? Sair disso daí, né? Essa coisa mais pesada, né? Deixa eu fechar aqui a apresentação. Otávio, mais uma pergunta. Não sei se é pergunta, mas assim, a gente enfrenta também a resistência de alguns alunos, né? Quando você tenta trazer alguma coisa mais divertida, alguma coisa nova, tem sempre alguns alunos, nós não estamos aprendendo tal coisa, nós não estamos aprendendo tal conteúdo, isso vai nos prejudicar, como é que eu vou passar, como é que eu vou fazer o Enem, passar no Enem, se eu não estou aprendendo, né? Tem sempre essa resistência. Alguns alunos eles não percebem que mesmo brincando ou se divertindo, eles podem estar aprendendo, né? E eu acho que é a maneira melhor de se aprender. Sim, e pronto, Caio. Eu tive duas realidades bem diferentes aí em Pau dos Ferros. Eu tinha esse terceiro ano de Química, que era fantástico, bem aberto, e eu tinha o quarto de Química, que eles passavam por isso. Então, assim, às vezes que eu tentei aulas diferentes, eu tive essa dificuldade. Por exemplo, meu ensino de fisiologia é um ensino de fisiologia muito na prática, né? Mas, assim, você vai tentando e adequando a metodologia. Às vezes tem turma que você vai ter essa abertura e outras não, né? Aí você entra em negociação, né? De tentar ceder em algumas coisas, né? E tentar mostrar para eles esse outro lado. Porque eu sempre falo que da aula você tem que ter prazer, né? Eu sempre brinco muito para os alunos, né? Quando eu botei eles para cantar, né? Fazer paródia, né? E eu sempre falo, gente, não se preocupe, alguém vai se divertir. E aí eles falam, o senhor vai, né? Ver a gente pagar mico. E eles reclamam, mas na hora que eles passam pela experiência, eles depois falam, pô, professor, é cansativo, mas é divertido, viu? Cara, como eu falei, eu botei eles para fazer paródia, eles ficaram assim, reclamando o tempo todo. Não, professor, não vou fazer. E fizeram um senhor espetáculo lá. Né? E no final eles vieram conversar comigo. Professor, foi uma experiência muito boa. Porque a gente, como falei, você pega aquele conteúdo estático e transforma ele de uma maneira dinâmica. Então foi muito divertido. É como a gente, como aluno, como profissional. Às vezes a gente vai para uma semana pedagógica e começa, vamos fazer uma dinâmica. A gente, meu Deus do céu, dinâmica. E você, mesmo que você está na posição de professor, você vai ter aquela resistência. Mas depois da dinâmica, você olha, pô, até que teve sentido. A resistência é normal, mas você vai lá com um jeitinho, né? E eu sempre falo, gente, infelizmente eu já botei dentro da minha avaliação, né? Não tem como tirar essa pontuação, né? Aí eles brincam, tem uma metodologia de ensino de biologia, tem peça e paródia. Aí eles reclamam muito, né? Que eu termino a disciplina que eles têm que fazer um espetáculo. Aí eles falam, professor, e aí? Eu falei, tá na ementa. Posso fazer nada, não foi nem eu que coloquei, ó. E eles acabam topando. Aluno sempre reclama. Não tem jeito. Mas você faz de jeitinho, conversando, dá certo, né? Porque essa resistência também vem dos seus colegas também, Caio. Às vezes você está lá com uma galera e quer fazer um negócio diferente, a pessoa, fazer algo diferente, vamos, né? Tá funcionando, né? A Semana Geek a gente passou por isso, pela resistência dos outros professores, que eles, até falaram, e vai ter 2 Semadec esse ano. E olha que, assim, toda a reunião pedagógica do evento falava, não, gente, eu estou discutindo metodologia com cultura nerd. Não é, né?
E a gente só teve uma melhora nessa visão da Semana Geek como um evento de formação quando a gente teve a primeira semana, né? Que a gente conseguiu atingir, a gente parou o IF, cara. O que a gente teve de queixa de professor que não conseguia dar aula, porque o pessoal, a gente fez torneio de jogos, aluno gritando. A gente liberou um dia o pessoal vir fantasiado, os alunos tudo fantasiado na sala de aula assistindo aula. Foi assim, uns 3 dias que a gente bagunçou o esquema de muita gente lá. Então, hoje o evento já tem um outro olhar. O pessoal ainda olha meio torto, né? Mas já olha já por realmente ter um retorno, né? Foi uma experiência boa. Tá sendo, né? Na terceira esse ano, né? Semana Geek, né? Espero ter respondido sua pergunta, porque às vezes eu viajo aqui um pouco, né? Luiz, aí vai ser pelo YouTube? Como é que vai ser essa terceira semana? Sim, a gente vai fazer, a gente fez a do ano passado, a gente fez todo online o evento ano passado, né? E a gente tá com o mesmo esquema esse ano, todo online também. E a gente avisa, né? Assim, a gente faz a divulgação bem antes, né? O pessoal participar. A gente tá agora pegando pessoas que vão dar palestra, a gente tem palestra sobre RPG, o uso do RPG dentro das empresas, né? Que hoje em dia o RPG está sendo utilizado, que ele é um jogo que ele não é competitivo. Ele é cooperativo. Então, as empresas, na hora de avaliação, elas estão vendo muito o perfil do candidato na questão da cooperação. Então, tem um cara que trabalha com RPG em empresas, que ele vai falar da palestra. A gente chamou 2 quadrinistas que fazem quadrinhos nacionais, né? Para falar como é essa produção de quadrinho no Brasil. A gente tem o uso de games, que hoje o tema desse ano é videogame, né? E está bem variado o tema dentro dessa questão, dessa proposta, né? De falar de cultura nerd dentro da sala de aula, né? Como trabalhar. Aí é 17 a 19 de agosto, né? Até agora, né? Acho que provavelmente vai ser essa data mesmo, não devemos mudar, né? Até lá vocês divulgam aí, né? Sim, vai botar em tudo que é canto, Ulisses. A gente quer ver se bate a meta de jeito do passado. A gente teve quase, se não me engano, quase 2.000 pessoas assistindo o evento, assim, somando toda, né, o nosso público, deu mais ou menos quase 2.000 pessoas, né? Participando, assim, juntando todo o evento, né? Opa, eu que agradeço, Francesco. Assim. Então é isso, Luiz. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se não tiver, já deu nosso tempo, 9 horas. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente finalizar? Não, né? Então, muito obrigado, Luiz, por esse momento. Eu que agradeço o convite. Rico, né? Então, formativo, acho que vai ajudar muita gente, tanto aqui do nosso campus, as meninas, né? São 8 mulheres, né? Nossas alunas aqui do PIBID. Estamos bem representados, todo o grupo é feminino. Estamos eu e Caio aí entre as mulheres do PIBID aqui em Paulo Sérgio. Então, tenho certeza que vai ser extremamente útil. E esse tema, né, esqueci de dizer no início, o tema dessa palestra surgiu porque algumas pibidianas se interessam, como você viu aqui a Isabela, por esse tema, e a gente sente essa necessidade, né, de aprofundar um pouco essa discussão, de trazer alguém que trabalhe já com isso para ser inspiração para elas, sabe? Então foi muito rico, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a todo mundo, né? Tivemos num momento aqui com mais de 40 pessoas participando, então isso é muito bom. E muito obrigado mesmo. Caio, quer falar alguma coisa? O que eu falei no início chegou aí, pessoal, que vocês estão vendo aí, é o coordenador de área. Fica à vontade aí para fazer o fechamento. Boa noite a todo mundo. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos, mas principalmente, né, a palestra, agradecer o palestrante, né, professor Luiz Otávio, pela grandiosidade desse momento, foi muito bom. Eu acho que foi uma das que batemos o recorde hoje, hein, Ulisses, de audiência. Foi muito enriquecedor. Eu acho que o Ulisses demonstrou bem aí a nossa necessidade, a nossa preocupação de ter esse momento, né? E só tenho a agradecer, professor. E eu acho que foi uma ótima ideia de Ulisses, né? A gente mandar para o seu canal a gravação, compartilhar com você, e você sobe lá para o seu canal do YouTube e divulga lá, né?
para quem está solicitando aí. Eu acredito que a maioria das pessoas são alunos de lá. E é isso, obrigado e valeu. Eu que agradeço o convite e precisando só chamar, Caio. Valeu, igualmente. E obrigado aí, o pessoal que assistiu, né? E boa noite aí, jovens. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Boa noite, valeu. Luiz, fica aí só mais um pouquinho. Saiu.